A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. Hoje temos uma riquíssima lição para estudarmos desta feita, da lição Betel, a lição de número 5, ao qual nos fala sobre Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. É uma lição forte, peço para que você fique conosco até o final, porque Ruth tem uma história linda a nos passar para os dias de hoje, de forma bem pragmática, como assim, a proposta desse canal, apresentar teologia de forma pragmática para os dias odiernos. Pois bem, para quem não nos conhece, eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática. Também tenho um mestrado livre em teologia, pelo Instituto Querigma, e nos debruçamos sobre a palavra. Peço para que você, ao final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a levarmos mais e mais palavra de verdade. Vamos à lição. Sabe aquela sensação, talvez você já tenha sentido essa sensação de que tem coisas que só acontecem com você? Tudo que é para dar errado só acontece contigo? Pois bem, tem pessoas que parecem que as coisas dão para ela de forma negativa. Algumas pessoas têm a sensação de que elas nasceram em suas vidas para viver em situações adversas. Só o lado errado da vida. E Ruth, ela poderia ter sentido essa sensação, ela pôde ter sentido em algum momento essa sensação. Porque você que conhece bem a história, nós estamos contando a história de Ruth e Noemi, né? O marido de Noemi, melhor dizendo, Elimeleque, ele partiu para a terra, né, de Moabe. Ele saiu da terra do pão, da terra de Belém, e foi para Moabe. Ele foi buscar sustento, pão. É até irônico. Ele saiu da terra do pão para buscar pão em outro lugar. Ou seja, ele foi buscar uma vida melhor. Quem é que hoje não faz isso? Brasileiros, por diversas vezes, saem do nosso país para buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, na Europa, buscar melhores condições de vida, porque aqui, às vezes, as coisas não estão indo tão bem para elas, então vai para outro lugar. Elimeleque, com sua família, também fez isso. Chegando lá, seus filhos, Malom e Quilion, contraíram, né, núpcias. Ruth se casou ali com um dos filhos de Elimeleque e Noemi, e o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, só que em algum momento da história falece, né, Elimeleque, falece Malom, falece Quilion, eles falecem e ficam apenas as noras, né, Orfa e Ruth, juntamente com Noemi, viúvas, 3 viúvas largadas em Moabe. E a sensação será que não tem nada de pior para acontecer? E o que acontece? Ruth, Noemi e Orfa ficaram numa situação bem adversa, de modo que Noemi, ela entendeu que precisava voltar para sua terra. Então elas voltam, né, em algum momento, fazem o caminho de volta, e Noemi, ela se vê numa situação de dispensar suas noras, voltem para a casa de seus pais. Só que uma delas volta. Ruth não volta e diz: eu não vou te deixar, eu não vou te largar, eu vou contigo para onde quer que você for, né? Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e por aí a gente vai, eu não te largo. Olha só que fidelidade, que história, né? Que história de mulher fiel. E nós aprendemos muito, muito com essa lição. Ruth poderia ter escolhido o caminho da reclamação, da lamúria, mas Ruth preferiu se manter fiel, né, ao lado de sua sogra Noemi, e ela foi recompensada. Nem sempre a fidelidade, e vamos trazer hoje para os nossos dias, a fidelidade a Deus nos traz recompensa no exato momento, mas em algum momento, né, a recompensa sempre virá. Então, ficarmos nas nossas palavras. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, verso 17, que é o texto áureo, ao qual nos diz o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que exemplo!
O texto de referência, a leitura em classe, está baseado lá também em Ruth, capítulo 1, verso 14, 15, 16, 17 e 18. Nós vamos continuar a lição, porque está gostoso. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, nos ajude a propagarmos palavra e palavra de verdade. Bom, nós vemos que Ruth ela preferiu se manter fiel à sua sogra. Ela disse para sua sogra que o povo da sogra seria o povo dela. O Deus da sogra também seria o Deus dela. Que exemplo de fidelidade. Fidelidade em que sentido? Ela poderia ter voltado para trás. Poderia ter escolhido um caminho de facilidade, voltar para casa dos seus pais. Mas ela preferiu permanecer com a sua sogra, passando até mesmo adversidade. Isso me traz, ou nos traz, uma ideia de um evangelho que nós precisamos reciclar, reviver, voltar ao primeiro amor, ou nos policiarmos e vermos que tipo de evangelho nós temos vivido. Porque a maioria de nós, servos do Senhor, servimos a Deus para se dar bem na vida. Somos fiéis a Deus para nos darmos bem na vida, para tirarmos algum proveito. As pessoas indo para a igreja para ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, porque lá se é pregado muito isso. Você é o melhor, você é a cabeça, não nasceu para ser cauda e por aí vai. E as pessoas adentram para dentro da casa do Senhor com a perspectiva de viver uma vida melhor. São fiéis a Deus por causa disso, por interesses. E nós vemos que, em contrapartida, Ruth, ela se manteve fiel à sua sogra, ou ao Deus de sua sogra, podemos por assim dizer, no momento em que não tinha nada para lhe dar, não tinha nada para lhe oferecer. Olha só o contraponto, né? A sua sogra não tinha nada para lhe dar, não tinha nada para lhe oferecer, e ainda assim ela permaneceu fiel. Ruth ficou com sua sogra Noemi por fidelidade, por amor. Olha só que exemplo. Como você tem vivenciado a sua vida com Deus? Por fidelidade, por amor ou pelo que Ele pode te dar? Uma cura, uma bênção. Às vezes, algumas pessoas entram até em parafusos, colocam Deus na parede, só tem que me dar, só tem que fazer, não tem que fazer nada. Nós precisamos nos manter fiéis a Ele, porque Deus honra a quem o honra. E olha só o que aconteceu. Ruth e Noemi voltam, né? Noemi volta para sua terra e Ruth foi parar nos campos de Boaz. Alguém vai falar assim, que coincidência. Boaz era um parente, né, de Elimeleque, de Noemi, era um parente deles. E Ruth foi parar nos campos dele para trabalhar. E alguém vai falar assim, isso é coincidência. Isso não era coincidência. Era a mão de Deus agindo, porque na vida do servo fiel, Deus, ele movimenta toda a história, toda a trajetória, e foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Por causa de sua fidelidade, ela foi cair nos campos de Boaz, um parente, né, que poderia remi-la, ou redimi-la, poderíamos por assim dizer. E isso foi a mão de Deus, né, levando Ruth para uma história de extraordinário. Por quê? Porque Ruth já vivia um ordinário. Qual era o ordinário de Ruth? Ser fiel à sua sogra, se manter fiel ali, trabalhando, não reclamando. Já vivia o seu ordinário no seu dia a dia. E trazendo para nós hoje, muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de ver o nosso ordinário do dia a dia. E qual é o nosso ordinário do dia a dia? Orar, jejuar, se consagrar, ler Bíblia, ainda que não esteja acontecendo nada. Algumas coisas nós precisamos continuar a fazer sem reclamar, por fidelidade, por amor. E Ruth, por fidelidade e amor, ela fazia o ordinário, até que ela viveu o extraordinário, caiu nos campos de Boaz, que se tornou seu remidor, que mudou a sua história, ou a história de sua sogra, que lhe deu um nome em Israel, poderíamos por assim dizer. E às vezes nós queremos que Deus mude a nossa história, mude a nossa sentença, que até aqui só tem sido de decepções, de frustrações, de coisas erradas, mas nós não queremos viver o ordinário com Deus. Fazemos o básico, sermos fiéis a Ele, sem esperar algo em troca. Ruth esperava alguma coisa em troca de Noemi? Sabia que ela não tinha nem onde cair morta, não esperava nada em troca. Ela simplesmente foi fiel à sua sogra e ao Deus de sua sogra por amor. E nós também, como servos de Deus, precisamos servir a Deus, não esperando receber dele casa, carro, bens, mas
são coisas que Deus vai fazendo acontecer em nossas vidas. Não estou dizendo que Deus tenha que te dar bens financeiros porque você é fiel. Não, Deus não tem que fazer nada na sua história. Porque a maior coisa que Ele poderia ter feito foi te dar a salvação. Ter escrito o seu nome no livro da vida, isso já é tudo, isso já basta. Mas ainda assim, como Deus honra aos que os honram, né, o honram, Ele faz questão de dar uma bênção, de abençoar, de entrar com providência. E foi assim na vida de Ruth e Noemi. Deus entrou com providência, providenciou Boaz, se tornou remidor ali de Ruth, né, e Noemi, podemos assim dizer, e elas foram agraciadas, abençoadas. A história você conhece, não precisa entrar em detalhes. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Seja fiel, sem esperar nada em troca. E isso abre um leque profundo. Seja fiel nos dízimos, sem esperar que Deus, né, te dê nada em troca. Seja fiel nas ofertas. Seja fiel à sua igreja, à sua denominação. Seja fiel ao seu pastor. Seja fiel à comunidade que você está inserido ali, servindo ao Senhor. Seja fiel à palavra de Deus, seguindo a palavra, sem esperar nada em troca. E Deus, com certeza, lhe recompensará. Este teólogo que convosco vos fala também escreve livros, também tem um curso de teologia ao qual eu preparei, e gostaria de convidar você a olhar nos comentários aí embaixo. Vou deixar nos comentários um link ao qual vai estar te direcionando a página da Hotmart, onde eu tenho um curso de teologia básico, né, livre, curso de teologia básico livre, que eu preparei com todo carinho, apenas R$ 9,99, você paga apenas uma vez e tem acesso ali ao curso, e poderá no final pegar o seu certificado, né, e aprendendo um pouco mais da palavra. Eu também escrevo livros, tenho alguns livros escritos pela minha pessoa, Gênesis para teólogos, Êxodo para teólogos, O Homem que Queria Ser Livre, um livro que fala sobre determinismo, né, filosófico, de certa forma, e teológico. Eu sou determinista, um teólogo determinista que acredita que Deus ele rege todas as coisas, ele escreveu todas as coisas, está tudo na mão dele. Você se interessou pelo assunto? Leia meus livros, eu tenho muitos livros falando sobre isto, sobre este assunto, e vai estar me ajudando este canal, e vamos estar propagando a palavra de Deus. Nos comentários você vai estar vendo, né, e vai estar sendo abençoado com um conhecimento teológico de primeira. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E desde já, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos a palavra de Deus.